há um propósito, né? Em gerar em nós o caráter de Cristo. O princípio pelo qual Paulo diz que a igreja será aperfeiçoada, transformada, é no meio das batalhas, lutas e dificuldades. Aí nós pregamos que não, né? Nós queremos fugir. Só que, ao mesmo tempo, Paulo diz que o caminho já está como um tabernáculo. Né? Ele estava pelo portão, primeiro, né? Lembrando que o sacerdote, nós somos o reino de sacerdotes. O reino de sacerdotes, eu sempre digo que nós não somos reino de profeta. Um sacerdote. Porque o profeta ele anda só. Você na sua vida aí, o sacerdote é o que você está falando. Eu dependo do Senhor, o Senhor depende de mim, porque o ofício sacerdotal não pode ser desenvolvido sozinho. Não tem como. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote. É. E a obra, o sacerdote não escolhe o que fazer. O trabalho naquilo já foi predestinado, predeterminado para ser para fazer. Mas o fogo tem que arder continuamente. O autor de Hebreus diz isso. Então não são as dificuldades, as lutas, nós temos uma mentalidade equivocada que se eu estou passando por luta, há coisa errada. Jorge descortina isso, a coisa errada. Eu digo que Jesus tivesse sendo alvo de câmeras hoje, né? Você não fala que está vivendo em pecado. Porque os lugares que ele estaria, o ambiente que ele estaria... Sim. Mas nenhum lugar que ele passou, por exemplo, ele tocou leproso, pela lei ou pela regra da cultura, ele se tornava leproso. Mas não era, ele se tornava leproso, mas o leproso ficava curado. E é completamente diferente. É o que você está falando. Então, por que isso? Porque o fogo ardia continuamente no altar do seu interior. As circunstâncias não me mudam, mas eu mudo circunstâncias por aquilo que eu carrego. O ambiente não me faz. Não faz. Eu pego por aquilo que... Sim, não muda. Uma das coisas que eu acho que a igreja valorizou durante muito tempo, e isso tem estado em evidência nas redes sociais, aí a gente tem visto, nós valorizamos muito o dom. Sim. Né? Sim. Nós valorizamos muito o dom. E a própria igreja de Corinto, né? A igreja em Corinto, você vai ver, é uma igreja que tinha os 5 ministérios, né? Apostólico, mestre, evangelístico, profético e o pastoral. Tinha os 5 ministérios lá. Não necessariamente nessa ordem, mas tinha lá. E tinha os 9 dons, né? Sim. E o que a palavra fala que vai permanecer? O amor. Que é um fruto. Que é o fruto. Vai, dê fruto, e o vosso fruto permaneça. E uma das coisas que eu acho interessante nisso é o quê? É que eu custei a entender isso. Porque eu queria que Deus me usasse. Entendeu? Queria que Deus me usasse. Por que eu queria que Deus me usasse? Para contradizer tudo aquilo. Eu queria que Deus me abençoasse. Para que tudo aquilo que as pessoas estavam falando visse Deus em mim. Eu esperei durante 10 anos por vingança, achando que era justiça. E o dia que eu falei assim, faz em mim a diferença aí. Faz em mim. Eu quero em mim. Eu quero viver eu e o Senhor. O tempo que a gente está vivendo, pastor, não é o tempo mais de pregação. Sabia disso? Pega essa daí. Não é mais o tempo de pregação. É um tempo de testemunho. Porque é o tempo da gente entrar no quarto e não preparar a mensagem. Mas Deus preparar o testemunho no mensageiro. Você está entendendo? Sim. É a gente entrar para o quarto para deixar Deus preparar a gente. Eu nunca tive um tempo de, como o Luiz Hermínio fala, de solitude. Tão grande como eu estou tendo agora. Que é aquele tempo que eu paro e ouço Deus. Eu tô com a minha vida, né, entre aspas, por um fio numa máquina, mas ao mesmo tempo que eu tô com a minha vida por um fio numa máquina, eu tô sentindo Deus. Eu choro com Deus. Eu ouço a batida do coração do meu Deus. Ele não precisa falar nada. Você está entendendo? Eu estou ali e eu entendi. Por que Deus ele quer preparar o mensageiro para um testemunho. Ele não quer preparar uma pregação. Ele não quer preparar uma mensagem.
e a gente entrava no quarto para isso. Melhor. Quantas vezes nem entramos no quarto? Sim. Eu digo que eu quero que fale de mim, de outra vez. O que eu quero que fale de mim quando eu partir? O que a gente está deixando? Eu quero assim, eu quero que a minha vida, né, seja falada depois. Não o que eu fiz. Eu me preocupo em fazer coisas para ninguém ver. Será consequência. Se você faz isso, fica em evidência. Não tem como você fugir. Se você põe uma cidade edificada, sabe, um monte, vai ficar lá assim. Não tem como. Mas é igual Enoque. Eu sempre digo isso. Quando eu parti, eu quero que as pessoas falem assim, Marcelo é um homem que andava com. Entende? E assim, eu não. Né? Mas eu vejo que tem muita gente que se preocupa muito mais com o serviço do que com a presença. Eu não, eu prezo a presença. Quem anda comigo sabe disso, eu prezo a presença. A presença faz o serviço acontecer, mas eu prezo a presença. Você falou são tempos trabalhosos, e quando você falava, eu entendi o que o Senhor quer para a sua vida, né? São tudo parte do altar. Se eu pego uma igreja que o altar está santo, a igreja está uma bagunça, há jeito para aquela igreja. Se o altar estiver santo, a igreja é uma bagunça. Agora, se a igreja estiver em santidade, o altar estiver profano, não tem jeito. Entende? Então o Senhor pretende estar levantando essa geração para trabalhar com a mentalidade que vai trabalhar com as outras mentes. Por exemplo, a palavra diz que o Senhor, quando ele vai tratar com alguém, ele chama sempre os roches, né? Sempre os cabeças. Ele não chama toda a tribo, ele chama os cabeças. Apocalipse diz assim que ao anjo da igreja escreve, assim diz, e começa a falar o que está acontecendo na igreja. Olha que a redenção do Senhor não é para a igreja. A redenção é para o anjo. Para o anjo. Começa para o anjo. É para o anjo. Então, tem uma palavra que ele diz assim, que se você não se arrepender, eu vou tirar o candelabro de você. O candelabro é a igreja. Eu tiro a igreja das tuas mãos. Você não repreende a igreja. Então, o Eterno está me levantando para isso. Primeiro tem que ter humildade, né? Em ser submisso à autoridade, que também é difícil pra caramba. E Paulo fala que o Eterno está me levantando para isso também. E essa palavra em Apocalipse fala que o anjo, eu vi, né? Ele segurava na mão as 7 estrelas. Sim. As 7 estrelas são os 7 líderes. Sim. Mas ele andava no meio dos 7 candelabros, os 7 castiçais, que era a igreja. Ou seja, ele está andando no meio da igreja, mas ele tem na mão. Aí você já viu o líder pregando assim? Tem a repreensão ali para o anjo? Entendeu?